Você pode estar fazendo de tudo para melhorar o sono do seu bebê, mas se você não estiver fazendo a higiene do sono da forma correta, nada vai funcionar. A qualidade do sono depende de vários fatores, e um dos mais ignorados e mais simples é o ambiente e os hábitos antes de dormir. Hoje vou te ensinar 5 pilares essenciais da higiene do sono para que seu bebê durma bem e acorde melhor ainda. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariane Gadioli e eu sou terapeuta do sono familiar. Antes de começar, vamos fortalecer a nossa relação? Então, já dá o like e se inscreve no meu canal. Se ao final você não gostar, então dá o dislike e se desinscreve, tá tudo bem. A higiene do sono não é só o que você faz com o seu bebê 1 hora antes dele ir para a cama, mas um conjunto de hábitos e comportamentos para melhorar o sono como um todo, e muita gente desconhece. Então, dê uma pausa nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que você acha que é a higiene do sono. E se você sabe o que é a higiene do sono, como que está sendo feita aí na sua casa? Sabendo disso, vamos para o primeiro pilar essencial da higiene do sono. O bebê precisa de uma rotina estruturada. O sono, ele começa no dia. As sonecas precisam ser bem distribuídas durante o dia e isso vai refletir na qualidade do sono da noite. Um bebê que faz poucas sonecas curtas, e com uma qualidade de sono horrível durante o dia, vai chegar à noite com cortisol muito alto, muito estressado, o que vai dificultar e colocar por água abaixo toda a noite de sono, com vários despertares. Cada bebê tem uma capacidade de tempo acordado. Um bebê recém-nascido não consegue ficar muito mais do que 1 hora acordado. Um bebê de 6, 7 meses já consegue ficar por aí 2 horas, 2 horas e meia acordado. Então, você precisa saber dessas tabelas de sono, dessas tabelas de capacidade de tempo acordado, não para engessar o seu bebê e fazer que ele se encaixe nessa tabela, mas sim para que você consiga ter um norte e use essa tabela como um guia para saber se o seu bebê está tempo suficiente acordado ou se ele está passando demais do tempo acordado. Muitas vezes nós ignoramos os sinais de sono do nosso bebê, e ter ali uma tabela que diz mais ou menos quanto tempo o nosso bebê aguenta ficar acordado é um guia para a mãe que tem uma rotina mais corrida. Por exemplo, às vezes a gente olha no relógio e já é 10h30 da manhã. A gente faz alguma coisa aqui, a gente limpa uma coisa ali, o cuidador tá ali cuidando da criança e não se atenta aos sinais de sono. E uma tabela, querendo ou não, ajuda a pessoa a se nortear um pouco e saber em que hora esse bebê precisa ir dormir. Basicamente, a rotina deve ter hora de acordar, consequentemente a hora de dormir à noite, hora de brincar e hora de se alimentar. A rotina do bebê precisa ser previsível, não engessada, mas previsível. Inclusive, utilizando a tabela do sono, depende da hora que o bebê acorda. Se o bebê acordou às 7 horas, a hora da primeira soneca muitas vezes vai ser diferente da hora da primeira soneca de um dia, por exemplo, que ele acorda às 6 horas da manhã ou às 6h30 da manhã. O bebê, ele não é um robô que vai se enquadrar dentro de um planejamento, dentro de uma rotina de sono. Mas a rotina, ela precisa ser minimamente previsível. Não precisamos nos atentar aos horários fixos e colocar aquele padrão, aquela coisa rígida. Rotina não é chata, rotina não deve ser algo chato. Muitas vezes nós nos referimos à rotina como algo chato. O relacionamento caiu na rotina. Tô cansada da minha rotina. Mas a rotina, ela não é chata. Ela serve para dar uma previsibilidade e uma sequência, um padrão de atividades. A gente precisa estipular aproximadamente 1 hora de acordar e variar pouco, por exemplo, variar meia hora. Claro que se o bebê acorda, você estipulou aí que o bebê normalmente acorda às 7 horas da manhã. Se acontecer de um dia, por algum motivo, ele acordar às 5h30, 6 horas, acontece. Isso é uma exceção. Você não tem como saber disso. Mas, por exemplo, se você sabe que o seu bebê acorda sempre, aproximadamente às 7 horas da manhã, se já é 7h30 e você perceber que o seu bebê
ainda não acordou, acorde ele. Com exceção dos recém-nascidos. Recém-nascidos eu gosto de deixar dormir um pouquinho mais, mas não que passe muito além de 8 horas da manhã. Porque senão você não dá a ele a oportunidade de diferenciar a noite do dia, que o dia é para se alimentar, é para brincar, é para ficar um tempinho acordado e a noite é para dormir. E aí você precisa pegar esse bebê recém-nascido para que ele seja bem alimentado e não deixar ele dormir até a hora que ele quiser, porque corre muito o risco dele trocar a noite pelo dia, como falamos. Então, quando o bebê é recém-nascido, eu costumo deixar assim uma variação de mais ou menos 1 hora. Se o bebê normalmente tá acordando ali entre 7 horas da manhã, tudo bem, um dia se o sono tiver engrenado, ele dormir até as 8 horas da manhã. Mas mais do que isso, é importante que ele seja acordado para ser bem alimentado e bem estimulado durante o dia e para que a noite seja de um sono mais profundo e mais longo. Já um bebê acima de 5 meses, de 4 meses, é importante que essa variação do início do dia seja de meia hora. Se normalmente ele está acostumado a acordar às 7 horas da manhã e é um dia que ele está engrenando ali no sono, 7h30 da manhã, já acorda ele, porque senão acaba fugindo muito do que é a rotina dele e isso influencia em todos os outros passos da rotina. Não devemos ficar assim obrigatoriamente seguindo os horários, mas a sequência tem que ser mais ou menos dentro daquela variação de horário. Não precisa ser engessada e nem chata, mas precisa dar uma previsibilidade para o bebê. Dentro de uma rotina estruturada, o bebê ele precisa de tempo de qualidade, exposição à luz solar, brincadeiras, atividades físicas. É importantíssimo. O bebê ele vai procurar o que ele não teve durante o dia para ter à noite. Se ele não teve aconchego com a mãe, ele vai acordar mais vezes para que essa mãe vá lá e mime ele e abrace ele e tenha um tempo de qualidade com ele. Se ele não teve durante o dia momentos para brincar, momentos para fortalecer as suas habilidades, ele vai acordar à noite para testar novas habilidades, para testar o engatinhar, para testar o andar. Tudo o que você não proporcionou a ele no começo do dia, durante o dia, ele muito provavelmente vai procurar praticar, vai procurar fazer nos despertares noturnos. Então, proporcione ao seu bebê no começo do dia, no final do dia também é muito importante exposição à luz solar e todo o tempo acordado, que não seja de alimentação, que não esteja ali trocando fralda, que não esteja ali tomando banho, que seja um momento de qualidade, um momento ou que ele está sendo bem aconchegado, bem amparado, com tempo de qualidade com seus cuidadores, ou aquele momento em que ele está se exercitando de acordo com a sua idade. O segundo pilar para a higiene do sono é ter um ambiente ideal para dormir. Eu já fiz um vídeo aqui muito completo sobre o ambiente do bebê. Gostaria muito que vocês um dia tivessem a disponibilidade de assistir, porque foi realmente um guia completo. Mas basicamente, devemos manter o quarto escuro até mesmo nas sonecas para bebês a partir de 2 meses. Até 2 meses eu gosto de indicar que o quarto nas sonecas esteja bem claro, com as janelas abertas, com a luz entrando, para que aquele bebê consiga diferenciar o dia e a noite e a melatonina, o cortisol, todos esses hormônios que sinalizam ou não o momento de dormir, sejam bem produzidas nos momentos adequados durante o dia. Mas a partir de 2 anos, até mesmo as sonecas devem ser no quarto escuro. Se for possível para você, inclua um ruído branco. Eu, como já falei, não gosto de ruído branco, aquele barulho cheio de frequências, chiado mesmo. Eu gosto de colocar o som da chuva. Isso você pode ter um aparelho de ruído branco, como eu tenho, que também tem o som da chuva, ou você pode baixar essa música que tem vários lugares para baixar, vários vídeos aqui no YouTube sobre o som da chuva sem trovão, que você pode baixar num pendrive e colocar numa caixinha de som, ou você pode pegar um celular antigo que você tenha, baixar o aplicativo de white noise ou ruído branco, né, e colocar também para tocar
em todo o tempo da soneca, em todo o tempo do sono noturno, que é uma associação de sono que a gente gosta de ter, porque não necessariamente depende da gente para estar ali com o bebê, mas sim é um aparelho que faz um som. E estudos comprovam que o ruído branco, esse som, essa frequência para abafar sons externos, consegue deixar até mesmo o sono dos adultos com maior qualidade. A temperatura ela deve estar agradável entre 20 e 22 graus, mas depende da sua região. Cada região tem uma sensação térmica diferente. 22 graus em determinada região, às vezes pode ser frio. 22 graus em outra região pode ser quente. Então você tem que adaptar de acordo com a sensação térmica, com a umidade do ar da sua região. A temperatura, então, ela tem que estar agradável para o bebê, juntamente com as roupas que ele está vestindo. Ele não deve estar com calor e nem com frio. O berço, ele deve ser confortável e com segurança. Ele não deve ter estímulos, não deve ter bichinhos de pelúcia, ele não deve ter muitas almofadas, porque tudo isso, além de ser perigoso para o bebê menor de 1 ano, isso também é estímulo para o bebê. Qualquer dudu, qualquer bichinho ali é estímulo para o bebê. Então, deixe o berço o mais simples possível para que aquele momento o quarto seja somente para dormir e não para brincar. Esse é um erro muito comum. Brinquedos no berço e luz durante as sonecas e durante o sono noturno. Então, preste atenção. Se quando o dia nasce, não há alguma porta, alguma fresta que deixa entrar bastante claridade. Se você perceber que está acontecendo isso, entre assim no quarto do seu bebê quando tá ali amanhecendo, vê como que é aquele quarto. Agora aqui na Suíça mudou para o horário de verão. Aqui ainda temos o horário de verão. 6 horas da manhã já estava clareando e a Luara e o Luiz Miguel estavam acordando 5h30, 6 horas da manhã. O horário mudou, agora 6 horas ainda tá escuro, mas daqui 1 mês, por exemplo, não vai mais estar assim, porque aqui na Europa o verão, conforme o verão vai chegando, os dias realmente vão ficando mais longos. Então não há horário que dê jeito de mudar, porque não adianta, às 4 horas da manhã vai estar claro e às 11 horas da noite vai estar escurecendo. Então, às 6 horas da manhã, depois que mudou esse horário, voltou a ficar escurinho. A Luara e o Luiz Miguel estão acordando de novo às 7 horas da manhã, porque ainda está escuro. Isso influencia muito. À noite, a mesma coisa. Antes do horário de verão mudar aqui, às 7 horas da noite já estava começando ali a escurecer. Então eles iam para cama, tava tranquilo. Agora, como mudou o horário de verão, às 7 horas da noite tá bem claro, não tá assim nem parecendo, sabe, que vai escurecer. Tá bem assim final de tarde. E a Luara já falou assim: mamãe, eu não consigo dormir com tanto sol assim, mesmo o quartinho dela estando escuro, porque ela vê que a casa tá clara, ela vê que lá fora tá claro. Então, o bebê, ele é esperto e a luz, a iluminação, tudo isso influencia a sensação dele e os hormônios dele de produção de sono ou não. Então, o quarto do bebê, ele deve estar bem escuro mesmo. Toma cuidado com as frestas, toma cuidado com a luz de eletrônicos. Cuide disso para que o seu bebê tenha uma qualidade de sono melhor. O terceiro pilar para uma higiene do sono adequada são rituais de sono consistentes. Os rituais de sono é o que você faz, aí sim, um tempinho, né, antes das sonecas, 1 hora mais ou menos antes do sono noturno. Esses rituais precisam ser consistentes. O que quer dizer? Que todos os dias você deve se empenhar em fazer basicamente a mesma coisa na mesma sequência, não no mesmo horário exatamente, rigidamente, mas basicamente a mesma sequência ou os mesmos padrões. Quando a Lulu era pequenininha, o ritual do sono começava com um banho quente, eu levava para o quarto, colocava o pijama, sentava na poltrona, amamentava, tirava do peito ainda acordada, fazia rotar, ninando ela pelo quarto, dando bastante tapinha nas costas para arrotar, e depois colocava no berço. Muitas vezes, enquanto eu fazia ela arrotar, eu cantava uma música. E o ritual dela era um ritual bem curto, bem tranquilo
e que ela não necessariamente associava a hora do sono com o meu peito, porque eu não deixava ela adormecer no meu peito, eu tirava ela do peito para arrotar. E eu fazia isso até mesmo quando ela tinha 1 ano de idade, que fazia essa coisa de arrotar, mesmo ela não precisando disso, mas porque era um ritual do sono, eu ninar ela dessa forma, às vezes cantar ali alguma musiquinha para ela e depois colocar no berço. O ritual do sono do seu bebê pode ser um banho quente, pode ser ir para o quarto, contar uma historinha, colocar o pijama, né, obviamente, contar uma historinha, dar de mamar e colocar no berço, mas toma cuidado para que o seu bebê não associe o peito à hora de dormir. Quando o bebê já tá com uma associação muito forte, não é muito a questão aqui do vídeo, mas eu vou dar um toque para vocês. Quando o bebê tá com uma associação muito forte ao peito, a gente gosta de incentivar que a mãe, ela tire o máximo possível a amamentação desse momento do ritual. Que o bebê, por exemplo, mame como se fosse um jantar antes do banho, e aí tome banho, e aí vá pro quarto, coloque o pijama, leia uma história e vá pro berço, de uma forma que o bebê realmente não associe mais a hora de dormir ao peito. Outro ritual possível. A Ariane, aqui na minha cidade é muito quente, eu acabo dando banho no meu bebê um pouco antes da janta, e aí eu gosto que ele já vai pra janta tomado banho, e então o banho já foi dado. Então tudo bem, o banho não tá no ritual, mas você pode, se você quiser, fazer uma massagem depois relaxante, ou ficar ali no quarto, no escurinho, um pouquinho mais tempo no aconchego, entende? O ritual, quanto mais curto, mais simplificado possível, melhor. A gente muitas vezes fica inventando muita moda, quer ficar contando historinha, quer ficar contando musiquinha, quer colocar tudo no ritual do sono. E o dia não tem nada. O dia a criança fica em telas, o dia a criança fica Deus dará, o dia a mãe fica tentando fazer faxina enquanto a criança tá jogada ali no tapete com um monte de brinquedo em volta. Até que é bom, porque a criança fica ali no chão, melhor do que ficar nas telas. Mas não tem tempo de qualidade, muitas vezes, com a mãe, com o pai. E à noite quer fazer tudo. Ai, à noite eu quero dar banho, eu quero fazer uma massagem, eu quero ler uma historinha, eu quero cantar uma musiquinha. Fica um ritual do sono maçante, cansativo, aquele bebê que já tava no ponto para dormir ali na hora do banho, já tava no ponto, já tava no tempo acordado, mais sinais de sono, ele começa a ficar irritado, cansado, estressado, e por incrível que pareça, ele não é igual a gente, que quando a gente tá muito cansado, a gente só fala assim, ai, eu só preciso dormir, a pessoa vaza e a gente já dorme. Não, criança vai aumentando esse cortisol e vai saturando de uma forma que vai ficando cada vez pior e mais difícil para ele dormir, mesmo que ele esteja precisando dormir. Então, toma cuidado pro seu ritual de sono não ser uma coisa pesada, sabe, arrastada, com muita coisinha, muito nhenhenhen. Não, o quanto mais simples possível, melhor. E o que devemos fazer também, ou melhor, não fazer no ritual do sono, que seja ali 1 hora, 2 horas antes do bebê ir para a noite, para o sono noturno, é brincadeiras muito agitadas e telas. Telas, recomenda-se que não tenha telas 1 hora antes do sono noturno. Eu gosto de recomendar 2 horas, até mesmo para adultos, quanto mais para as crianças. Acho que telas deixa a criança com uma mente muito agitada e quanto mais tempo sem telas antes de dormir, melhor. Eu acho importantíssimo que na parte da tarde nem telas tenha. Então, se você coloca telas, isso é uma opinião minha, para o seu bebê todos os dias, para sua criança todos os dias, que seja no parte da manhã, que seja ali antes da hora do almoço, alguma coisa assim. Porque à tarde, depois ali da última soneca, é importante que essa criança se exponha à luz solar, que essa criança tenha tempo de qualidade, brinque, para que ela vá mais tranquila para o sono noturno. Então, rituais de sono devem ser consistentes, o mesmo todas as noites, para o bebê sinalizar que chegou a hora de dormir. Se em um dia você faz um ritual, no outro dia, de repente, acabou a janta, é a hora de dormir. Se no outro dia, de repente, acabou de passear, brincar, é a hora de dormir. Imagina a cabeça dessa criança. É óbvio que ninguém vai fazer isso. É óbvio que minimamente a rotina mais desorganizada vai ter, querendo ou não, ali um momento, uma preparação, nem que seja bem pequenininha, sobre a hora de dormir. Mas
Quanto mais consistente o padrão desse ritual de sono, mais o seu bebê vai entender e mais ele vai aceitar as sonecas e o sono noturno. Se esse vídeo ele tá te ajudando de alguma forma, por favor, dê o seu like e se inscreva no meu canal. Isso me motiva a fazer mais vídeos e ajudar mais famílias. O quarto pilar essencial para a higiene do sono é coisas a evitar antes de dormir. Duas coisas a evitar eu já acabei falando nos rituais consistentes, que é telas de 1 a 2 horas, eu gosto de recomendar 2 horas antes de dormir, e brincadeiras muito agitadas. Mas também é importante evitar antes de dormir, principalmente no sono noturno, luzes fortes na casa. Não falei para vocês que agora mudou o horário de verão e agora às 7 horas da noite o sol ainda tá ali estralado e a Luara não consegue dormir? Por quê? Porque essa luz toda tá entrando. Mesmo que o quarto deles esteja escuro, essa luz toda está entrando na casa. O que eu posso fazer, mas ainda não fiz, mas eu posso fazer e é simples fazer. Posso fechar os blackouts da casa ali mais ou menos 5 horas da tarde, que é o horário que eu começo a dar janta para eles, dar banho. Eu primeiro dou banho, depois eu dou janta. Eu posso já fechar o blackout de uma forma que a casa comece a ficar ali na penumbra, apagar as luzes fortes, para que eles comecem a ver a casa um pouco mais escura. Você também pode fazer isso. Tem famílias que é 6 horas da tarde, o jornal tá ligado, a televisão tá ali estralando super alta, a luz da casa inteira tá acesa e tá na hora da criança dormir, tá na hora de começar o ritual da criança. Sem contar as famílias que colocam as crianças para dormir a hora que querem, as crianças ficam mesmo acordadas até às 11 horas da noite, coisa que é muito comum de vermos por aí. Mas estou aqui para mudar essa realidade, se Deus quiser, né? O que a gente pode fazer? Desliga as televisões, deixe o celular um pouco de lado, aproveite esse final do dia do seu filho para estar com ele nesse ritual também, para baixar as luzes, tirar os eletroeletrônicos da vista, sabe? Ficar ali um momento somente entre vocês, no silêncio, conversando na hora da janta, que o banho seja tranquilo, para preparar ele para o sono noturno. Outra coisa também que devemos evitar antes do sono noturno são alimentos muito pesados, sabe? Aqueles alimentos que faz a criança ir dormir com barriga cheia, com a sensação de barriga cheia. Imagina você, quando a gente come, quando como uma pizza e bebo Coca-Cola e depois como um sorvete de sobremesa, naquela noite eu vou dormir com a barriga geralmente muito pesada. A digestão começa a ficar mais lenta e no outro dia eu até sinto no meu hálito que eu comi uma coisa que não pegou bem na noite anterior. A criança é a mesma coisa, claro que a digestão dela acaba sendo um pouquinho mais facilitada do que a nossa, talvez, porque o corpinho tá ali novo, trabalhando melhor, né? A gente, depois dos 30, 35 anos, a gente começa a dar um pouquinho de falha no sistema, mas... Porque antes, quando eu tinha 24 anos, eu comia de tudo. Eu não tinha essas sensações que eu tenho no dia seguinte, sabe? Mas a criança, ela também, querendo ou não, sente quando a barriga tá cheia, a barriga tá pesada e ela vai dormir, sabe? Com aqueles alimentos pesados. Aqui, muitas vezes na higiene do sono para adultos, a gente fala evite cafeína, evite energéticos, esses alimentos estimulantes. Mas o bebê, a criança, a gente pressupõe que ela não toma café, que ela não toma chá, mate, que ela não toma essas coisas, né? Então, não preciso nem dizer aqui que não é para dar café para sua criança, principalmente antes de dormir. Mas então evite fazer com que ela vá muito cheia, sabe? Para o sono noturno. O que pode ajudar é isso, é dar o jantar antes do ritual, depois o banho e aí passado, né, o jantar, basicamente 1 hora depois a digestão ali já tá meio que encaminhada e essa criança vai dormir ali tranquila. E o quinto pilar, extremamente importante, essencial para a higiene do sono, são as associações de sono. O bebê, ele precisa de autonomia para dormir, o que quer dizer que ele precisa saber se ninar sozinho. Você deve, assim como você deita na cama e dorme, ele também precisa ter essa autonomia de sono e essa independência na hora de dormir. Isso é qualidade de vida, isso é autoestima para ele. É isso que a gente precisa ensinar para as nossas crianças, para os nossos bebês, que eles consigam se ninar sozinhos, que eles não sejam dependentes
Nós colocamos as crianças aqui não só para ter elas pra gente pro resto da vida, mas as crianças são criadas para o mundo, para viver a vida deles. Uma hora eles vão sair de casa, uma hora eles vão casar, uma hora eles vão decidir o que fazer, vão sair, vão estudar. E o nosso objetivo aqui maior como pais é transformar essa criança em um adulto independente, que consiga fazer a maior parte das coisas possível de uma forma independente, sem depender de ninguém, sem ter aquela angústia de, meu Deus, como que eu vou fazer isso se eu não tenho fulano para me ensinar, se eu não tenho fulano para me ajudar? A gente precisa criar essas crianças com autoestima, e autoestima é dar independência, é dar autonomia para elas. E isso começa no primeiro hábito que devemos formar num bebezinho, assim que a gente pega ele da maternidade, é a autonomia de sono. Isso é muito importante para a vida do seu bebê, para a autoestima dele. Então devemos ensinar que ele tenha independência de peito, independência de colo, independência de balanço para dormir. Ele precisa ser colocado no bercinho dele, ainda sonolento, muitas vezes, e é o nosso objetivo, totalmente acordado, e que ele ali consiga pegar no sono sozinho. E que quando tenha algum despertar na madrugada, ele se veja no cantinho dele, ele se veja no quartinho dele, e ele consiga com calma, tranquilidade e a certeza fechar o olho e voltar a dormir e pegar no sono sozinho. Eu sei que nem sempre é fácil aplicar tudo o que eu explico aqui, mas com persistência e constância a gente já consegue perceber muita diferença. E se você entendeu o quinto pilar, mas não sabe como evitar associações de sono como dependência de colo, de amamentação, de balanço, vai para esse vídeo aqui, que nesse vídeo aqui eu expliquei o que fazer em todos os despertares para não criar mais associações de sono e acabar de vez com as associações de sono que o seu bebê já tem.